Bom dia para todos. Eu estou admitindo os alunos aqui na sala e aí daqui a pouquinho eu falo com vocês, tá bom? Bom dia para todos aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Que bom que estão me ouvindo. Hoje bem cedinho, né? Estamos aí bem cedinho. Sinto um desânimo no ar vindo por parte de vocês. Nós já vamos começar. Eu estou só esperando mais alguns para entrarem para a gente não perder.
se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. Bem, vamos começar. Bom dia a todos que ainda não cumprimentei. Sejam bem-vindos. Cadê minha tela aqui? Opa, estou aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo acordado, né? Tá dormindo não, né? Por favor. Vamos acordar. Temos aí 37 participantes, quase 38 que tem gente entrando. Vamos orar, então, para a gente começar a nossa aula de português. Então, oremos. Obrigada, Senhor, pela noite que tivemos de descanso, por um despertar tranquilo na sua presença. Pedimos que o Senhor esteja presente conosco, nos livrando do mal, nos dando a tua paz, e, em especial, Senhor, nos dando entendimento sobre o assunto que iremos estudar. Que o Senhor possa nos ajudar em tudo que precisamos, visitar esses alunos que estão agora online aqui comigo, mas que o Senhor não está online, o Senhor está, Senhor, presente sempre, o tempo todo conosco. E que o Senhor possa ajudá-los naquilo que eles precisam, seus familiares, ajudá-los a entender o conteúdo, me ajudar a explicar, e nos dar um dia feliz. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém? Amém. Admitir. 39. E vamos lá. Então, gente, na nossa última aula, nós falamos sobre a formação do tempo verbal composto. Nós falamos do tempo verbal composto no modo indicativo, né? Eu coloquei lá para vocês copiarem no e-class, tá? Hoje eu coloco essa parte também, ok? E nós vamos dar continuidade e nós vamos ver a diferença de locução verbal, que a locução são 2 verbos com valor de uma informação, tá? Locução sempre são 2 palavras com valor de uma, tá? Por exemplo, locução adjetiva. Deixa eu pensar aqui. Vamos supor, vamos ver aqui, dor. Problema de coração. Aí, o que eu tenho? Um problema cardíaco. Né? A gente tem essa locução, são 2 ou mais palavras com valor de uma. Então, nos verbos, a locução verbal são 2 verbos indicando uma ação. O tempo verbal composto também são 2 verbos indicando uma ação, só que a gente vai ver quais são as diferenças técnicas entre eles, tá? Então, eu convido vocês agora a não dormirem, por favor. Estão acordados aí?
Deem sinal de vida. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tem alguém que está no banheiro, está gritando, eu estou no banheiro, estou no banheiro. Então, vamos lá, olha só. Tempos compostos, né? Qual a diferença entre locução verbal e o tempo composto? Vamos ver a tirinha do Garfield aqui, ó. Você nem vai querer saber como foi o meu encontro. Olha, vai querer. Tá? Ó, aliás, tem 3 verbos aqui, ó. Vai querer saber. Olha, são 3. 1, 2, 3. Como foi o meu encontro? O que significa que eu não quero saber como foi o seu encontro? Não, o que significa que eu não quero saber como foi seu encontro? Né? Ele realmente não quer saber. Ó, quero saber. São 2 verbos. Locuções verbais. Vai querer saber e quero saber. Tá? Vamos lá, próximo. Outra tirinha aqui do Garfield. Como você tá? De mal a pior. Essa dor nas costas está me matando. Quer que eu te faça uma massagem? Uau, é um milagre. Locução verbal aqui, olha. Está matando. Ivete Sangalo, como sempre, tem feito muitos shows. A criança tem trocado a afetividade com seu cão. Percebam aqui, ó, que esses 2 verbos aqui, ó, tem feito e tem trocado. Nós temos o verbo no particípio, tá? Formação da locução verbal, gente. A locução verbal é formada pelos verbos auxiliares mais o infinitivo. Quer dizer, terminação em R. Ou gerúndio, terminação em NDO. Olha, estava lendo. Esse aqui estava lendo uma locução verbal. O aluno finge entender o assunto. A locução verbal. Finalização aqui, ó, R. Observações. O verbo auxiliar e o principal podem estar unidos por uma preposição. Os jurados têm de tomar uma decisão. João entrou a falar alto. Tenho de ir hoje. A locução pode ser composta por mais de 2 verbos. Você não deveria estar usando essa máscara. Olha, deveria estar usando. Locução verbal. Tá? Tipo de não use a máscara. Tá? Entenderam aqui, gente, a locução verbal? Nós temos os verbos principais. Nós temos os verbos principais aqui no infinitivo e no gerúndio. Tá? Lá no composto, nós vamos ter os verbos principais, principalmente no particípio. Nós veremos hoje que a gente pode ter alguma variação no modo subjuntivo. Não, perdão. Nas formas nominais, quando a gente vai ver aqui no finalzinho da aula, tá? Então, vamos aqui, olha só. Locução verbal. Eu uso 2 ou mais verbos, tá? Não esqueça isso. Eu vou usar 2 ou mais verbos. O verbo principal pode estar no infinitivo ou no gerúndio, e eles podem estar ligados por preposição, tá bom? Preposição de, para, em, com, por, tá? Aquela classe gramatical que serve para ligar as palavras, tá? Vamos lá. E os tempos verbais compostos? O que acontece, gente? Olha só. Os tempos verbais compostos merecem realce particular aqueles em que são construídos de forma... Perdão, os tempos verbais compostos da voz ativa. Lembra no passado que nós estudamos o que é voz ativa e voz passiva? Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação expressa do verbo. Por exemplo,
Daisy comeu bolo. Daisy comeu um pedaço de bolo. A Daisy comeu um pedaço de bolo. Quem comeu um pedaço de bolo, gente? A Daisy, tá? E o bolo foi comido. Bom, o bolo foi comido. Mas, olha só, quem pratica a ação expressa do verbo? Eu, né? O sujeito praticou a ação expressa do verbo. Tá bom? Então, eu tenho uma voz ativa. Quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, eu tenho uma voz ativa. Quando o sujeito sofre a ação do verbo, tá? Eu tenho uma voz passiva. Por exemplo, se eu colocasse assim, o bolo foi comido por Daisy. Tá? Aí, se eu pergunto para você, quem comeu o bolo? Daisy. Só que aí, né? Eu aqui, não já sou mais o sujeito. O sujeito passou a ser o bolo, porque eu dei ênfase para ele, né? Então, o bolo foi comido. Ele sofre a ação do verbo, ele é o sujeito, tá? E eu sou o agente. Lembra disso, né? Nós estudamos ano passado. Então, vamos lá. Então, assim, voz ativa é quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, tá? Então, ó, entre os tempos compostos da voz ativa, merecem realce particular aqueles que são constituídos de formas do verbo ter, ou raramente haver, com o particípio do verbo que se quer conjugar, porque é costume incluí-los nos próprios paradigmas da conjugação. Vamos lá. Quando você chegar à minha casa, telefonarei a Manuel. Olha, quando você chegar à minha casa, terei telefonado a Manuel, tá? Quem terei telefonado? Eu terei telefonado. Então, aqui, voz ativa, tá? Eu pegar o telefone, ligar, tá bom? Então, a gente, na voz ativa, ele está dizendo aqui que nós usamos... Por que o pessoal entra e sai da reunião? Que Nicolas já entrou e já saiu, Thalita já entrou, deve ser problema na conexão, né? Tá, vamos lá. Então, aqui, olha, está pedindo para você prestar atenção nesse realce aqui. Toda hora tem alguém entrando. Nesse realce aqui, gente, olha, que são constituídos pelo verbo ter, raramente pelo haver, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. Perceba que o significado é totalmente diferente nas frases apresentadas. No primeiro caso, esperarei você praticar a sua ação para depois praticar a minha. No segundo, agirei antes de você. Por isso, o uso do advérbio já. Olha que interessante aqui, o sentido, o significado. No primeiro, olha, vou esperar você chegar, né? Ó, no primeiro, né? Espero você chegar. No segundo, eu não vou esperar você chegar. No segundo, eu já fiz isso. Tá? E o advérbio aqui, o já, né? Que ele deu destaque. Vejam bem, gente. Então, às vezes, a gente usa as palavras, principalmente a questão dos verbos, sem prestar atenção no valor de significado que ela tem. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Quando nós formos usar quando formos construir o nosso texto, quando você for construir, for usar a locução verbal ou tempo verbal composto, você precisa saber, principalmente tempo verbal composto, você precisa saber aquilo que você quer passar, qual a informação que você quer passar, tá? Você pensa, você olha aqui a primeira e olha a segunda, você pensa, as duas estavam falando a mesma coisa. Não, as duas não estão falando a mesma coisa, tá? Dá um minutinho, por favor, menos de um minuto, só. Então, vamos lá. Quando você tiver terminado o trabalho, telefonarei a Manuel. Quando você tiver terminado o trabalho, já terei telefonado a Manuel. A mesma coisa, né? Olha lá, a diferença. Vamos interpretar? Então, quando você tiver terminado o trabalho, telefonarei. Esse telefonarei aí indica uma ação que ainda vou fazer, né?
Quando você terminar o trabalho. Você termina o trabalho, aí eu pego e telefono para o Manuel. Agora, quando, né, você tiver terminado o trabalho, já terei telefonado o Manuel. Quer dizer, a sensação que dá é que enquanto ele está fazendo o trabalho lá, eu já telefonei para o Manuel. Olha o modo indicativo que nós vimos na nossa última aula. Então, aqui, olha, vocês viram aqui, a gente viu lá, como que forma, né? O tempo, os tempos compostos aqui no indicativo. O presente indicativo, o verbo ter com o particípio do verbo principal, né? Então, tem. Gente, olha só, no presente indicativo, tá? Tenho, tens, tenho, tá? Você vai usar aí. Indica o fato que tem ocorrido com frequência ultimamente. Vamos ver o próximo aqui. Eu entendi. Quem não entendeu? Eu. Sara, vamos lá. Aqui, olha, no presente do indicativo, que foi o que nós já falamos na última aula, tá? O tempo verbal composto, aqui no presente do indicativo, indica fato que tem ocorrido com frequência, ultimamente, tá? O presente do indicativo composto. Tipo, eu tenho estudado, tenho trabalhado, tenho vendido, tenho feito, né? Tá indicando o quê? Qual é o significado quando eu falo tenho cantado? Tenho cantado. Parece que eu já cantei? Parece que eu vou cantar? Ou parece que é uma ação que eu faço rotineiramente, cotidianamente? Vamos lá, responda. Uma ação. Parece uma ação que eu faço repetidamente, Sim. várias vezes. Faz parte da minha rotina? A gente só pode usar o tem? Então, aí a gente precisa perceber qual é a ação que eu quero indicar, tá? Qual é o sentido que eu quero indicar? Vamos usar outro verbo auxiliar, tá? Por exemplo, ser. Não dá para usar o verbo auxiliar ser aqui, né? Tipo, sou cantado. Não é essa a intenção, né? Sou cantado, é cantado, né? Não dá. Então, não cabe aqui. Outro verbo auxiliar, haver. Aí, se eu colocar o haver aqui, é o verbo haver, no sentido de modo de existir, né? Não vai caber também. Na verdade, só se for no outro tempo verbal. Havia cantado, né? A gente aí vai dar outra conotação, outro sentido para o verbo, perdão, para o verbo não, para o que eu quero dizer, para a informação. Então, olha só, quando eu quero usar no presente indicativo, indicar uma ação que eu faço repetidamente, várias vezes, faz parte do meu cotidiano, né, que eu quero indicar o presente, né, o que eu tenho feito realmente, eu vou usar o verbo auxiliar ter e o verbo no particípio, tá? Vê se não dá essa sensação mesmo, Sara. Olha aqui, olha. Tenho vendido. Não parece que todos os dias eu saio para vender? Ou vou para uma loja, né? Não parece? Sim, mas a gente vai usar, tipo assim, tenho viajado muito. Isso, viu? Viajado muito. O que que parece? Que parece o quê? Que você... Peraí. Que você está sempre viajando, não é verdade? Espera só um pouquinho que eu cliquei no negócio aqui. Não, obrigada, professora. Pronto, vamos lá, abrir aqui de novo. Aqui. Não parece que você está sempre viajando. Então, a gente precisa analisar, né? Se você tiver dúvida, você troca o verbo auxiliar e tenta entender qual é a mensagem que está sendo passada, né? Com a construção desse tempo verbal composto. Tá? Então, vamos aqui para o futuro. Já botei aqui o futuro. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui no bate-papo. Deixa eu ver. Aí não aparece aqui. Depois, se alguém puder ler para mim o que está passando no bate-papo lá, você me fala. Ah, vocês não conseguem ler. Deixa eu ver aqui.
Não consigo abrir o bate-papo. Consegui. Depois me sinaliza aí, quem está tentando falar comigo aqui, se é alguma coisa importante, me chama no áudio. Eu não estou conseguindo abrir o bate-papo aqui. Mas vamos lá. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação ao presente? Prof. Oi? Sou eu. A senhora vai postar essa aula no Eclass depois? Vou postar. Tá bom? Ok, só isso. Vou colocar lá o texto para vocês copiarem e também essa aula. Então, vamos lá. Pretérito mais que perfeito. Qual é o sentido, né? Tem o mesmo valor que o pretérito mais que perfeito do indicativo simples. Tá? Olha lá, você vai indicar o quê? Algo que você vai fazer, né? Algo que você fez quando outra ação já foi concluída. Tinha cantado quando ele entrou, né? Tinha vendido quando ele chegou, já tinha partido quando ele voltou. Então, pretérito mais que perfeito do composto vai dar a mesma, né, significado para a nossa frase, para a nossa oração, para o nosso texto, do simples, tá ok? Então, aqui também, usando aqui o verbo ter, tá? Auxiliar. E o futuro do presente composto, tá? O futuro do presente, participe do verbo principal. Vai lá, terei cantado, terás cantado. Lembrando, gente, que só quem vai ser flexionado será o verbo auxiliar, tá? Veja aqui, quem muda é só o auxiliar. O cantado está cantado, cantado, cantado. Vendido, vendido, vendido. Partido, 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 tá? Tem o mesmo valor que o futuro simples, como eu já falei. Algo que você irá fazer, né? Você irá fazer. Próximo. E o futuro do pretérito, algo que você estava planejando fazer, mas não deu para fazer porque aconteceu alguma coisa. Teria partido, teria vendido, teria cantado. Tá? Vamos aqui para o próximo. Gente, modo subjuntivo é aquilo que indica condição. Tá? Tem alguém com áudio aberto aí? A gente está ouvindo os barulhos. Atenção aí, fechar o áudio aí. Então, vamos lá. O modo subjuntivo. Como nós estudamos também, o modo subjuntivo é aquele que indica dúvida, né? Condição, incerteza, né? Se acontecer isso, pode acontecer isso. Quando, né? Quando, se, que, nós passamos, né? É o modo subjuntivo, a ideia da dúvida. Aí, aqui, ó, indica um desejo que algo já tenha ocorrido no pretérito perfeito. Tá? Pretérito perfeito no modo subjuntivo, olha lá, formado pelo presente do subjuntivo, do verbo ter ou haver, com o particípio do verbo principal. Olha lá, tenha, que eu tenha cantado. Quando a gente vai fazer a conjugação do modo subjuntivo, a gente bota o que no presente, o quando, acho que é o quando no pretérito, tá? E o se no futuro. Não, perdão, acho que ao contrário. Quando no futuro, o se tá no pretérito. Aí a gente faz aqui, olha só. Que eu tenha cantado, porque aqui, ó, é o presente, tá? Que eu tenha cantado, que tu tenhas cantado, que ele tenha cantado, que tenhamos cantado, que eu, tu, ele, nós, vós. Que vós. Ah, tirou, não tem. Aqui não tem, né? O ter. Vós tenhais cantado. Ele botou aqui, botaram aqui, ó. E eles tenham cantado. Ah, tá. Agora que eu entendi aqui, gente. Perdão. Eles tenhamos cantado daqui. Tá. Então, a gente tem que fazer a conjugação do verbo, tá? Usando o que na frente ali, só para você ter uma base. Porque o modo subjuntivo, ele indica a dúvida, a incerteza, um desejo, tá?
Esse daqui, ó, indica desejo que algo tenha ocorrido, tá bom? Então, é só a modo de... Para que isso aqui que eu tô falando? Um modo para você aí, ó, identificar, tá? O seu conhecimento. Vai ser cobrado na sua prova, no simulado? Não sei. Brincadeira. Que vai cair no simulado já foi lá pro cronograma, que vai ser sobre os verbos defectivos, anômalos e abundantes, a classificação dos verbos. Mas nós iremos trabalhar os nossos trabalhos, né? Nossos trabalhos bimestrais vai ser em cima disso aqui, tá? Serão em cima disso aqui os trabalhos. Então, o modo subjuntivo, a gente vai usar o pretérito perfeito, que é o tempo composto, tá? Como vai ser formado? Pelo presente subjuntivo, do verbo ter ou haver, com o particípio do verbo principal. Pretérito mais perfeito vai ser formado pelo imperfeito subjuntivo, com o particípio do verbo principal, tá? Se tivesse cantado, se tivesses, se tivesse, se tivéssemos, se tivesseis, se tivessem. Esse se aí, ele está embutido, tá? Ele está aí escondidinho aí. Não, você não precisa colocar esse se aí na frente, não. A gente só sabe que a gente vai usar ele no pretérito, tá? No modo subjuntivo. Tem o mesmo valor que o pretérito imperfeito do subjuntivo simples, tá? É uma condição, né? Se ele tivesse feito isso, teria acontecido aqui, ó. Percebam que a finalização do verbo aqui, ó, tivesse, tá? Ó, tivesseis, sempre dá essa ideia de condição, tá? Cantassem, falasse, chegasse. Essas terminações, assim, indicam o modo subjuntivo no pretérito, tá? Pretérito imperfeito. Vamos lá. E o futuro composto no modo subjuntivo, tá? Viram que são 3 tempos até agora, né? Ele é formado pelo futuro simples do subjuntivo com particípio, tá? Tiver, tiveres, tiver, tá? Quando tiver cantado, quando tiveres cantado, quando tiver cantado. Eu tô falando assim, quando, é que se só para você realçar aqui que realçar o tempo, tá? Futuro, pretérito e presente, ok? É enjoadinho, eu sei que é, mas é necessário, tá? E agora aqui, gente, as formas nominais. Infinitivo impessoal composto. Infinitivo são os verbos terminados em AR, ER e R, tá? Como que a gente vai fazer ele aqui, olha? Como que eu vou identificar que o tempo composto vai estar no infinitivo? Ele vai aparecer aqui no infinitivo, olha que maneiro. Apareceu. Aqui, olha, ter cantado, ter vendido, tá vendo? Ter partido. O verbo auxiliar que vai ser flexionado, ele vai aparecer na forma nominal no, tá? Infinitivo, aqui, ok? Infinitivo impessoal. Impessoal que indica o quê? Quando o verbo não apresenta um sujeito. Infinitivo pessoal, olha, pessoal, agora com sujeito, tá? O pretérito pessoal, formado de infinitivo do verbo ter ou haver com particípio do verbo principal. Então, aqui você tem praticamente a mesma coisa, tá? Ter cantado, teres cantado, ter cantado e etc. Indicação passada em relação ao momento da fala. Tipo, indica uma ação passada em relação ao momento da fala. Né? Ele teres cantado, né? Tipo assim, teres cantado. Deixa eu achar um exemplo digno para vocês, para depois falar, para não falar qualquer exemplo, que eu sou péssima de exemplo. Tá? Então, aqui, infinitivo, pessoal, você vai perceber o verbo no infinitivo, tá? Olha só, o impessoal, ele só apresenta, tá? Na terceira pessoa aqui do singular, tá vendo aqui, ó? Ter, ter, ter. Tá bom? E aqui, no pessoal, ele tem a flexão, beleza? Essa é a diferença, tá?
Aqui infinitivo impessoal. Só vai ter isso daqui, não vai ter outra flexão. Tá? Vai estar na terceira pessoa do singular. E no pessoal, a gente tem aqui as flexões, tá bom? E no gerúndio, gente, olha aqui, vai botar o NDO, tá bom? Tendo cantado, tendo vendido, tendo partido, tendo falado, tá? E é isso aí, sem mistério. E o que a gente precisa saber disso tudo aqui, galera? O que a gente tem que saber disso tudo aqui, tá? Esse tempo verbal composto aqui. O que a gente tem que ver? A gente precisa só nos familiarizar com ele, tá? Então, assim, quando eu pegar um texto para ler, eu vou identificar, vou ver. E o mais importante de tudo mesmo, é entender o sentido. Tá? Eu preciso passar o conteúdo, não tem jeito, eu tenho que passar. Eu sei que é cansativo falar de verbo, né? A morfologia aí do verbo é puxada, tá? Uma coisa bem puxada. Então, mas não tem jeito. A gente precisa ver, precisa fazer, tá? Então, olha só, galera, vamos lá. Falando disso, nós vamos pegar nosso livrinho, não agora, eu só vou indicar para vocês, tá? O que vocês têm que ver no livro? Falamos de tempos verbais compostos, e eu quero que vocês agora anotem aí. Anotem aí que vocês vão fazer a leitura. Vocês vão fazer a leitura. Deixa eu só pegar aqui na minha anotação. Venho agradecer. É que eu estou olhando aqui para não pegar a mesma coisa que a Lília botou, tá? Vocês irão pegar a leitura da página 106. 106, vão fazer lá. Araci Moebius de Carvalho Guimarães Rosa. Vocês farão a leitura. Irão responder as páginas, vão fazer a leitura dela. E vai pular para a página 112, tá? Então, ó, vai para a leitura lá do 106, faça a leitura do 106, e depois, eu vou botar aqui, ó, fazer a leitura do 106, página 106, a leitura lá do texto. Aí depois, eu botei só para a Sara, deixa eu botar para todos aqui. Para todos na reunião. 106, a leitura. Depois você pula para 112. Vai fazer a 112. A 113. 112 até 116. 112 a 116 do livro, tá? Vou criar a aula no eClass e aí vocês vão fazer essa postagem para mim, tá? Presta bem atenção, tá bom, gente? Nós não falamos de verbos, do significado. O que é semântica? Tem uma parte aqui no 113 que fala o que é semântica. Semântica são os significados, os sentidos que a palavra tem, tá? O que aquele trecho tem, que apresenta. Então, vai ter uma parte aqui no 113 que vai falar assim, tempo presente do indicativo é o tempo mais versátil, possui a maior quantidade de possibilidades semânticas. Então, semântica é o sentido, o significado, né? O que aquela palavra significa, tá ok? Tá? Gente, hoje vocês ficaram muito desanimadinhos, estão dormindo, aposto. Tá? Quero pedir que vocês façam também o seguinte, que vocês, ao lerem os livros aí de vocês, tentem identificar os tempos verbais compostos, em que modo ele está. Está no subjuntivo? Está no indicativo? É o infinitivo impessoal ou é infinitivo pessoal?
né? O infinitivo pessoal quase não é usado, é porque usa-se mais em literatura mais erudita e tal. Então, assim, quero que vocês compreendam, tentem identificar para ver qual é a sensação que aquilo traz para o texto, né? Que causa para vocês, tá ok? Então, se vocês quiserem até depois compartilhar comigo, botar lá no grupo do WhatsApp, pegar lá uma partezinha de um texto que você está lendo, identificar lá e ver, olha, presente do indicativo, não, é o pretérito perfeito, é imperfeito lá do modo, e etc e tal, tá? Aí tentem fazer isso, ok? Um beijo para vocês. Vou criar essa aula lá no eClass e colocar essa atividade para vocês, tá? Grande beijo a todos. Cadê o tchauzinho para eu ouvir vocês falando comigo? Tchau. Tchau. Tchau, professora. Sim. Beijo! Tchau. Tchau.